Salve, salve galera, sexta edição do podcast, nosso novo programa sobre motociclismo em parceria com a Yamaha aqui no canal do Motorsport.com. Estamos aqui mais uma vez com Fausto Macieira, presencialmente aqui conosco, comentarista de MotoGP dos canais ESPN. Felipe Mota, também dos canais ESPN, sempre comigo, Guilherme Longo. Claro, pauta é GP das Américas, tivemos a terceira etapa do Mundial de MotoGP. E olha, que corrida, hein, meus caros? Não sei nem do que falar no primeiro momento, que tivemos Maverick Viñales vencendo e estabelecendo uma marca muito importante, a gente vai falar dela. Obviamente, o nosso digníssimo Pedro Acosta é destaque. Marc Marques vai ser pauta, mas enfim, tem várias coisas pra gente abordar. Vou começar com os convidados. Fausto, nota 10 ou nota 11 para esse GP das Américas? Acho que nota 12. O fim de semana foi de magia pro Maverick Viñales, né? E a Aprilia também interrompeu uma série de 11 vitórias seguidas da Ducati. E a Aprilia e a KTM brigam para ser a segunda força, né? A Ducati, a gente sabe, tem uma supremacia grande, coloca a maioria das motos nos top 10, mas esse fim de semana foi diferente, foi muito bom. E o Acosta, né? Assim, foram vários aspectos sensacionais. A corrida foi magia pura, uma das melhores corridas de todos os tempos. E é bom quando a gente consegue divulgar uma competição assim, né? Intensa, disputada até a última volta. E foi isso que aconteceu na MotoGP. Em geral, a MotoGP tem corridas muito tensas, mas não tão intensas. Nas classes de acesso, especialmente a Moto3, rouba a cena no número de ultrapassagens e tudo, mas dessa vez foi diferente. Eu acho que não poderia ser um cenário melhor, né? Os Estados Unidos, um autódromo monumental e os americanos participando cada vez mais das competições. Tivemos prova de Harley Davidson com Índia, batendo lá guidões também. Então, o campeonato está se expandindo, nova administração, nova era, e uma vitória da Aprilia nessa situação foi muito bom para o esporte, foi muito bom para o motociclismo esportivo de maneira geral. Sem dúvida. Felipe, Maverick Viñales, primeiro piloto na era MotoGP a vencer com 3 marcas diferentes. Só isso. E depois de um fim de semana anterior em Portugal com alguns contratempos, já mostrando desempenho, vencendo sprint, mas tendo problema no câmbio. Agora, foi legal ver o Maverick Viñales de volta ao topo do pódio, não vencia desde o Qatar em 2021. Um abraço a todos. É sempre uma honra estar com o Fausto. Senti falta, Faustão, do seu bravo aqui para abrir o pódio. Você está me olhando bravo. Deixa eu me redimir. Salve, rapaziada. Salve, Felipe, Guilherme, Carlos. Presentes aqui no podcast. Satisfação estar com vocês, falando sobre esse esporte que é encantador. Os assuntos são intermináveis. É isso. Vamos lá. Cara, é até difícil sintetizar, né? Porque... primeiro eu tenho que falar uma coisa do Maverick Viñales. Vocês sabem que a gente se conhece há muito tempo. Ô, Fausto, eu sou um cara... Parece que eu tenho... paixão por nomes particulares. Para mim, Maverick Viñales é um dos melhores nomes, se não o melhor nome do esporte mundial. Maverick Viñales dá uma liga, sonoridade, né? Parece uma palavra única. Eu acho um nome maravilhoso. E foi muito legal ver essa corrida. Eu vou ficar, para ser breve, daí a gente começar o debate mesmo, com o que disse o Fausto. Primeiro de você ver, num ano em que a gente bate na tecla do Ducati, um ano não, uma sequência, né? A gente tá vendo isso já dos últimos anos, a Ducati dominando, e você vê uma corrida que o diretor de TV fica cortando para um box, cortando para outro box, e estamos falando de duas que não eram, né, não eram Ducatis, né, a gente via ali a tensão, aquilo foi muito legal, você vê o trabalho de tanta gente sendo recompensado numa verdadeira batalha. Mas o que eu achei incrível foi ver a corrida foi tensa, foi intensa, mas muitas vezes a gente vê corridas da MotoGP que são incríveis, em que 2 pilotos disputam a vitória e eles ficam se jantando a corrida inteira, até de uma forma mais frenética do que essa. O que me chamou a atenção foi um bloco tão consolidado ali, com trocas entre eles, e em que o vencedor não fez parte desse bloco por umas 10 voltas, porque ele larga muito mal, cai lá pra trás, no 10º, e aí ele vem, parecia aquele filme, sabe aquele filme de suspense, mas que não tem cena de tensão? Ele vinha, quando você viu, caramba, o Viñales tá em quarto, caramba, tá em segundo, caramba, ganhou, assim, foi muito dominante. Porque isso mostrou, se ele tivesse largado e aberto 5 segundos, como foi na sprint, que ele teve lá seus 2, 3 segundos de vantagem, a gente já tá falando, pô, a moto tava boa, ele voou, legal. Mas ele vindo de trás, foi o roteiro para mostrar uma dominância clara
E assim, ele ia na boa, não tô falando que é fácil. Não tô falando que foi fácil. Estou falando que foi na maciota, assim, ele, quando a gente olhava, ele se propondo a ir pro ataque, você fala, pô, ele vai passar. Passava de uma vez. E foi legal ser o Maverick Viñales. Porque, ou se fosse outro piloto desses que não tá ganhando sempre, assim. Se fosse um dos dois, se fosse o Martin, a gente já tá falando, pô, foi legal, mas caramba, que domínio, hein? Eu achei demais. Isso traz um frescor pra competição, porque não interessa se esses personagens que são protagonistas em determinadas etapas, lá na frente vão estar disputando o título. Porque isso dá o repertório variado de um ano. Isso quando você chega para a próxima etapa, você fala o que vai acontecer. E é isso que o esporte a motor precisa. Gui, interessante abordar também o que o próprio Felipe já citou, a vitória do Viñales na sprint, pole, né? Ele que teve ali a saída conturbada da Yamaha, mas eu acho que esse ponto da recuperação, cai para 11º, se eu não me engano, na primeira volta, é muito pertinente, né? E o que tava rendendo essa Aprilia, hein? Bem, primeiro, salve, né, galera? E para todo mundo que tá assistindo aqui a gente, para resumir a importância dessa história do Viñales, eu vou contar o caso de como que eu vi a corrida. Porque assim, na hora que a corrida largou, 4 horas da tarde, eu não tava em casa, tava em um compromisso, eu fui assistir só à noite. E eu já tinha visto a sprint, eu tinha visto a classificação, eu falei, pá, Viñales tá largando na pole e vai converter. E eu lembro de ter visto no Instagram, Viñales vence, eu falei assim, converteu a pole em vitória. Fui assistir a corrida à noite e o Felipe e o Carlos já tinham comentado alguma coisa da corrida, que tinha sido legal, mas eu não tava botando muita fé. Aí eu coloquei pra assistir, graças ao mundo do streaming a gente pode assistir a corrida na íntegra, né? E aí, quando o Viñales cai pra 11º, eu falei, caramba, o que o Viñales fez? E aí depois a gente vai vendo a progressão, e a progressão, no final, eu já sabia o resultado, mas eu tava aplaudindo de pé o Viñales, porque foi uma performance fantástica. Tava tenso até no VT, né? É isso, Exato. é isso. Foi uma corrida tão boa que mesmo não assistindo ao vivo, sabendo o resultado, tava muito imprevisível, porque a gente teve 4, 5 pilotos revezando na liderança, a gente vai falar dos outros ainda, mas o Marc Marquez perdeu uma oportunidade incrível de, entre aspas, fazer o nome dele dentro da Ducati. Foi uma corrida que teve de tudo, mas sem dúvidas o Viñales teve uma performance ontem que pra mim é histórica. Fausto, queria abordar 2 pontos contigo. Primeiro, o retrospecto de largadas do Viñales, se nesse caso você acha que ele voltou a apresentar uma falha nesse fundamento ou foi mais uma questão circunstancial de como a primeira curva se desenrolou ali, e o desempenho da Aprilia, porque especialmente naquele trecho da Serpente a moto parecia muito redonda. Já dá pra dizer que é a segunda força ou vai variar pista a pista com a briga pela KTM? Pois é, acho que vai variar, espero que varie, né? E também as outras marcas entrem na briga, mas eu acho que o Viñales admitiu o erro na largada, né? De embreagem. A Aprilia desenvolveu um novo dispositivo de largada que funciona bem, assim como funciona muito bem o da KTM, o Acosta também largou muito bem, mas acho que foi o Martin que entrou por ali por dentro, que esse circuito foi feito para a Fórmula 1, né? Então essas curvas fechadas, e tem curvas para a esquerda a 1, a 11, a 12, são curvas decisivas, a 20 também é para a esquerda. Então na 1 ele se perdeu e ficou lá para trás, foi trombado e tudo mais, e veio numa prova de recuperação fantástica. Ele chegou a perder 70 posições, acho que em 2022 na largada, então ele trabalhou muito essa fragilidade, melhorou bastante, e o equipamento dessa vez colaborou, que não aconteceu na etapa passada, né? Na etapa passada ele andou muito bem, né? E chegou na última volta, teve aquele problema do câmbio, e dessa vez, e na corrida sprint ele sumiu, né? Andou muito bem na corrida sprint, então achei que ele ia fazer um replay da corrida sprint, que aconteceu nas classes de acesso. As classes de acesso foram os dominadores, os vencedores das provas, mas na MotoGP foi pura magia, né? Porque ele recuou, como vocês falaram, e veio ultrapassando, veio ganhando posições. Achei que o Martin mais uma vez se afobou, e o Acosta também assombrou a todos, não pega com todo. A Acosta passou novamente, né? O Bagnaia, Marc Marquez, o Jorge Martin, pilotos muito mais experientes do que ele, e o Viñales fez uma corrida sensacional, e para ele foi muito bom, né? Ele não ganhava desde 2021 o Grande Prêmio do Catar. Teve uma fase difícil, né, na saída da Yamaha, foi para a Aprilia, que foi recusada por muitos pilotos, o próprio Joe Roberts se recusou, outros pilotos recusaram, porque é uma moto que vem melhorando, mas ainda é frágil, né, tem algumas fragilidades mecânicas e estruturais, e ele conseguiu motivar todo mundo, né? Aí teve a festa do Batman, foi realmente espetacular, e a forma como ele venceu foi uma conquista que vai marcar a carreira dele, a carreira da marca, e eu acho que daqui para frente ele vai estar mais presente no
pódio e talvez no topo do pódio. Eu queria fazer aqui um comentário. Eu já falei na primeira edição aqui do podcast que eu assisto muitos eventos esportivos com meus filhos. E isso é uma coisa interessante que traz uma visão para nós, no meu caso, para o pai, mais lúdica para algumas coisas. Coisas que talvez se eu estivesse vendo a corrida sozinho, eu não pescasse, ou como eu fico sublinhando, esse é tal cara, tal. O Fausto citou o Batman. Cara, a MotoGP dá show, cara. E o Fausto falou isso na transmissão da ESPN no Star Plus, quando apareceu o Tubarão na moto do Acosta. Porque balançando, né? E o meu filho acabou de pedir o meu filho fez aniversário e o que ele pediu era um presente que tinha... Não, era um Hot Wheels de um tubarão. Então, aparece o Sonic dando bandeirada. O Maverick Vinales mete a capa, como é que você chamou? A capa de salão? Como é que você... Porque era uma capinha, né? Era aquele Batman michuruco, mas com o capacete, com o símbolo do Batman. E aí teve o Tubarão. Cara, os caras são muito carisma, cara. É uma categoria muito carisma. Eles têm que realmente se apropriar disso, porque não tem outra capaz de replicar. Eu vejo porque daí meus filhos ficavam, por que o Sonic? Por que o Batman? Porque é um porquê que em outro evento ele já tinha se desconectado ao evento, já tava brincando de carrinho na sala e tchau e benção, entendeu? A MotoGP deita nisso aí, cara. Foi muito legal ver esse GP de... E aí Austin entra com os chapelão, porque é o Texas, né? Aí Austin também é uma pista carisma, vinheta de abertura também no estilo Velho Oeste, que eles mudaram. Show, eles deitam, cara. Agora ele vai brincar de motinho na sala. Ele tem as motinhas, mas posso jogar uma pergunta deles, então? Porque ele citou, o Fausto falou do Acosta. Queria trazer o Acosta aqui, jogar na mesa. Porque como eu fico com meus filhos, eu falo, o Mark Marques é o Pelé, o Acosta é o New Kid on the Block. Esse é o novo. O Hendrick, é meio isso, né? Boa. E aí, só que toda coisa esse é o cara. Só que o cara já tá lá na frente toda hora. E só indo progredindo. Aí eu pergunto, chegou o momento, quando é que ele vai ganhar? A gente tem Espanha, França, Catalunha, Itália, Cazaquistão, Holanda... Eu não consigo imaginar ele não ganhar. Até a Alemanha, se eu não me engano. A Costa vai levar quando, Fausto Macieira? Esse cara é um animal, Faustão. Pois é, eu acho que ele vai levar no primeiro semestre, né? Na primeira metade do campeonato, antes da pausa. Tem muito tempo para isso. Já quebrou... Ontem ele quebrou o recorde do Marques, né? Sim. Primeiro pódio... Dois pódios seguidos. Anteriormente ele já tinha quebrado um outro recorde do Marques. Acho que ele vai quebrar vários recordes do Marques. E tem todas as possibilidades. Vai correr em casa também, os espanhóis têm um contingente imenso de pilotos. Tem uma moto boa. Até a Alemanha, né? Até a Alemanha, inclusive. A Alemanha, o Marques vai também tentar fazer o possível para voltar a vencer. Todos eles, né? Só um vence, mas todos querem vencer, como a gente viu ontem, a alternância, as ultrapassagens, né? A qualidade da pilotagem. Mas isso que salta os olhos do Acosta, né? A maneira com a qual ele disputa a posição. Isso, e a margem de erro tão pequena, né? Porque se fala, ele é ousado e faz besteira, não, ele tá lá. Sim, ofuscando as oficiais. Total. Né? Assim, novato numa equipe satélite, né? O Mark Marques também, a gente tem que dizer, tá com uma moto do ano passado, andou muito bem e disse que teve um problema de freio, que o freio não estava respondendo bem, uma hora funcionava direito, outra não funcionava, e dessa vez ele disse, atribuiu a queda, não sei se é verdade. O Bagnaia, por exemplo, disse que foi um problema de pneu, que ele já tinha sentido no sábado, sentiu no domingo também. Então, todos têm as suas argumentações, sim, mas só um triunfa, né? Só um celebra e celebra de uma maneira muito boa. Seus filhos gostaram, acho que as pessoas de todas as idades que acompanham o Mundial de Moto Velocidade, em todas as classes, saem extremamente satisfeitos com o espetáculo. Com a Costa, na verdade, tem alguns que não saem, né? Jack Miller sai preocupado. O Jack Miller, na verdade, já tá rifado, né? Mas o Binder também deve sair bastante preocupado, né? Porque o Acosta, 2 pódios seguidos, e o Binder teve uma corrida muito apagada ontem. Terminou na 9ª posição. Não teve um bom fim de semana. E pra ele, que é o cara que já tá com um contrato garantido na KTM até 2026, vendo o piloto da equipe satélite, que é estreante, já fez 2 pódios seguidos e que já tá na frente dele no campeonato, com certeza ele já tá se sentindo também ameaçado, essa posição de talvez primeiro piloto para 2025 acabou. Mas isso me fez pensar no Marques, justamente por conta daquela possibilidade dele ir para a KTM, a depender do que acontece nesse ano. Porque, assim, tudo bem, o Marques caiu, sabe-se lá se foi de fato em função desse problema de freio, mas a gente parte do pressuposto de que um cara como ele não precisa dar desculpas, né? E a corrida dele foi boa, independentemente da queda.
Imagina só se a gente tem uma KTM com o Marques e a Costa para o ano que vem. De todo modo, independentemente das especulações de mercado, Fausto, queria abordar contigo justamente a atuação do Marc Marquez num palco em que ele é muito dominante, mas ali tendo os pegas com o próprio Acosta, o Martin. Você citou que você viu ali um vacilo do Martin, se quiser falar sobre isso também, porque a briga da Ducati agora ela tá ficando interessante também do ponto de vista de tabela, né, Fausto? Mas o Marques... O que pega mais? A queda ou o desempenho? Ele ter liderado a corrida, enfim. Pois é, eu acho que o que pega mais, o que fica para ele é saber que pode vencer, sabe? É o que fica para ele. Assim, quem assistiu adorou. Quem estava competindo já não gostou tanto, exceto o Viñales, né? Mas a situação do Marques, ele está mostrando, ele está se valorizando, né? Ele quer chegar no fim de 2024 mostrando que pode vencer por qualquer marca. Eu acho que o Binder realmente não gostou nada da corrida, o Miller muito menos, né? E o Binder já está sentindo que vai ter que dividir a garagem com a Acosta no ano que vem. E no ano que vem deve surgir uma nova equipe KTM. A Ducati vai perder uma das equipes, né? Se fala que a Pramac pode virar a Yamaha, para a Yamaha ter uma segunda equipe. E a KTM, se a Ducati tem 8 e vai ficar com 6, eu quero 6 também. E eles têm poderio econômico para fazer isso. Aí eu presumo que uma das possibilidades seria o Marc Marquez com mais alguém numa equipe com a marca MV Agusta, né, que é uma marca que venceu muitos títulos no passado, tem uma tradição. E se a GasGas está fazendo esse estrago, o Marquez de MV com uma moto do ano vai ainda causar muito mais, né? E, sem dúvida, ele trouxe um constrangimento para a Ducati, né? Na segunda etapa já trombou com o campeão do mundo, na terceira etapa já liderou, passou o campeão, passou o vice-campeão, e eu acho que ele caiu, além do problema dos freios, pela pressão do Acosta em cima dele, que era completa, total. Sim. O Acosta freava na curva 11 melhor do que num todos. Ponto de frenagem. Todos, caiu, né? Pois é, ele caiu freando, né? Ele perdeu a frente freando. Pressionado pelo Acosta. Assim, a pista não estava boa, né? Tinha um trecho, a curva 10, a curva 9, estavam muito onduladas, as motos, conforme a cilindrada ia aumentando, você notava mais que as motos tinham dificuldade, perdiam tração, perdiam aderência, e isso também pode ter influenciado o Marques. Mas eu acho que ele tem a consciência hoje de que ele, mesmo com esse braço torto, que é o braço direito, que é o braço mais importante, continua sendo um dos mais rápidos do grid, e se tiver um equipamento minimamente competitivo, é a moto campeã do mundo do ano passado? Mas é a moto usada, é a moto do ano passado. Então isso mentalmente te dá uma certa desvantagem, e ele está compensando no braço torto e com a cabeça mirando a vitória, né? O que eu acho incrível é que dava pra ouvir, aí você vê o tamanho do cara, dava pra ouvir cada manobra que ele fazia pela transmissão da ESPN. E eu tinha um amigo lá, o grande Paulo Cobo, jornalista que assistiu, e ele falou, cara, era Marques e o resto, pro público. Assim, ele era o cara, a torcida era dele, tanto que quando ele caiu, rolou aquele sabe, do pessoal. E agora? Mesmo sendo uma grande corrida, mas era quem eles estavam apoiando. Então você vê o tamanho do cara nessa hora. Ele passava ali e era um frenesi incrível, um frisson. Mas eu queria repercutir isso contigo também, porque se eu sou o Martinho Bastianini, mesmo o Bagnaia, por mais que o Marques tenha caído, eu também. Eu fico meio com na mão. Não, eu entendi o que você quis falar, porque quando você pergunta... na mente. É isso. Exato. Exato. O U na mão entrou na própria cabeça, né? Você fala, cara, tá na reta, né? Tá na reta. Que isso, cara, com a moto defasada e o que ele guiou. Tudo bem que é Austin, você pode argumentar que ali ele é sobre-humano, mas... Sim, não, mas eu acho que quando você pergunta pro Fausto, eu me peguei pensando o que eu teria respondido pra pergunta e eu fico exatamente com o Fausto. Eu acho que é óbvio que é uma decepção, uma frustração cair e perder pontos. Mas o saldo cara... Eu tava lá, a performance estava lá, e assim, tirando no braço torto, como disse o Fausto, e eu acho que isso fica para os outros, porque todo mundo sabe quem tem a moto mais nova, quem tem a moto mais velha, isso é claro para todo mundo, é o que vocês estavam falando da Acosta, assim, em relação à KTM. Então, assim, eu acho que o Marques sai, acho que pé da vida, porque ele queria o resultado, mas grandão. Assim, galera, eu tô aqui. Já se projetando para o mercado em relação a 25. E os outros, como tá uma trocação, né? Martin, Bagnaia, tá esse bololô aí, falando lá de cima, Bastianini e tudo mais, é aquela da chapa esquentar. Vai esquentar para quem primeiro? Se é que vai esquentar, mas
o piloto se olha no espelho e quer ser o melhor. E especialmente caras que sabem que essa é a diferença da MotoGP, eu acho. Porque num fim de semana ruim, você, em vez de ser segundo, você vai ser sexto, você vai ser quinto, você vai ficar muito atrás. Exatamente. O Bahia acho que até ele tem que estar mais feliz com os pontos que ele conseguiu do que com a performance. Assim, o resultado, ele foi apagadíssimo. Ele não teve um brilhareco assim de você falar, uau! Inteiro. Não, ele foi médio. Né? Então, mid. Então, eu acho que o Marques, nesse sentido, ele joga várias pulgas atrás de várias orelhas depois de uma performance como essa. E isso tudo, Guilherme, nos leva a Enea Bastianini, que é o cara na bolha, né? Porque todo mundo quer a moto dele. Sim. Mas fez o que tinha que fazer, né? Vamos destrinchar assim as Ducatis, porque eu queria falar do Marques também. Eu entendo o ponto que o Felipe fala, mas eu quero pegar uma questão que o Fausto disse, né? Que o Marques, quando ele cai, meio que ele cede a pressão que ele estava recebendo do Acosta. Eu acho que pra mim o Marques ontem desperdiçou uma grande chance de falar, bater a mão na mesa e falar, eu tô de volta. Ele liderou, ele andou bem, etc. Mas era uma corrida... Marques não está de volta, então? Você tá falando que ele ainda tá no... Ele ainda... fazendo o papel do apresentador cretino. Mas essa é a questão. Não, no Qatar excelente. Ele falou, eu cedi o pódio... Ele falou, eu cedi o pódio, eu tinha condições de lutar e tal. Aí vai em Portugal, tem um incidente com o Banhaia. Cedeu agora no e sentido cai. de não arriscar uma queda Isso. E perder pontos, né? Então, pra mim, ontem, apesar do Marques ter ido bem, ter chegado a liderar, foi uma oportunidade muito perdida de falar assim, ó, eu tô na briga e eu quero essa vaga que é do Bastianini. Pra mim, se ele tivesse... Ele podia ter perdido pro Acosta, sabe? Mas se ele tivesse terminado no pódio, ele já teria numa situação muito melhor. Tanto que ele cai agora no campeonato pra 7º, 8º lugar, sendo que ele saiu de Portugal na 4ª posição. Tem muito tempo ainda pela frente? Tem, mas era uma das duas pistas que a gente esperava ver o Marques brilhando. A outra é o Sachsenring, que vem ainda, né, o GP da Alemanha. E aí a gente começa a olhar mesmo para as outras Ducatis, né? Você falou do Bastianini, você falou do Pecco. Pecco teve um fim de semana apagado. Para mim isso aí já liga um sinal de alerta. Por mais que o Martin fala, o Pecco ainda é o favorito, para mim o Banhaia... O Martin jogando a pressão no Banhaia. Exato. O Pecco numa situação normal não dormiu essa noite. De preocupação de ver o que aconteceram nas duas últimas corridas. Porque em Portugal ele perdeu pontos importantes numa ultrapassagem que não valia muita coisa e agora ele teve um fim de semana apagado. E o Bastianini nisso sai brilhando. O Bastianini tem um começo de temporada muito bom. Vice-líder. Vice-líder do campeonato. É um negócio que... Ninguém esperava, visto o que a gente viu no fim do ano passado. Ele teve uma vitória na Malásia, mas foi o que a gente chamou de um brilhareco. E agora não, ele tá consistente. Ele é o piloto mais consistente no momento. Pra mim, assim, o Martin sai na liderança porque ele chegou em Austin com uma vantagem muito boa. Mas ele também não foi o melhor do fim de semana pra mim, não. Dentre as Ducati. Posso fazer uma pergunta? Você ia falar, Fausto? Eu ia fazer uma pergunta pra vocês do Martin, pra pegar esse gancho. Manda. Vocês acham... Ele tem uma vantagem... Estamos no começo do campeonato, um campeonato que a gente sabe que é muito equilibrado, que isso pode sumir assim. Mas hoje, se eu jogar para vocês e perguntar assim, vocês, ao questionarem a possibilidade do Martin ser campeão, questionam por performance ou por parte mental? Assim, eu questionarem acho, no sentido de duvidar. O que eu quero dizer assim, eu acho que outro piloto com a vantagem, eu acho que outro piloto no lugar do Martin nesse momento, mesmo no começo do campeonato, a gente já estava tratando com, tá criando uma gordura para ser campeão. Passo a passo está construindo um campeonato. E eu não acho que a gente veja o Martin construindo um campeonato. A gente ainda tá, vamos ver onde isso vai dar. É pela parte mental ou por performance, Faustão? Eu acho que e aí, desde você sempre tinha estado pela vacilo parte do mental, né? Martin. Desde sempre. Qual que teria sido o vacilo na corrida, Fausto? O vacilo do Martin começou no Q2, né? Quando ele se empolgou e caiu, largou na segunda fila e tal. E eu acho que ele não conseguiu uma boa largada, não escolheu bem o seu pneu, desgastou demais os pneus. O Bastianini estava com o pneu macio na traseira, ele também. Ele acelerou demais. O Acosta, por exemplo, o Marques e o Acosta são franco-atiradores. Eles não têm compromisso. Sabe? O Acosta quer mostrar serviço, o Marques também. Mas dentro da estrutura que eles têm agora, eles não têm um compromisso com o campeonato em si. Sim, perfeito. O Marques quer vencer corrida, quer mostrar que pode continuar vencendo e fez essa opção esportivamente, não financeiramente, que eu acho que foi muito corajosa, acho que foi a mais corajosa de todas da história. E o Acosta também está chegando e quer mostrar que tem autoridade para vencer corridas. Então, os outros todos querem
mostrar que podem continuar nas suas equipes. O Martin quer vencer o campeonato para ir para a equipe de fábrica, mas assim, das 3 corridas, o único que fez 37 pontos até agora, pontuação completa, foi o Viñales esse fim de semana, né? Então o Viñales nesse fim de semana se afirmou a ponto do Alex Espargaró dizer que pode virar piloto de teste, porque a Aprilia quer um piloto italiano. Então são muitas as manobras de bastidores que influenciam na cabeça do piloto. O Martin já falou na quinta-feira que não vai ficar na Pramac. Não vai ficar na Pramac. Ainda que ele não entre na vaga do Bastianini, porque se o Bastianini for campeão, fizer uma boa temporada, vai permanecer. Exato. E aí é italiano, né? E se não permanecer, tem alguns caminhos, entre eles a Aprilia, entre eles a Yamaha, né? Você vê o Luca Marini indo para a Honda está muito mal. Então as opções são menores. Então esses 2 pilotos não têm tantos compromissos com o campeonato quanto os outros, todos os outros. Só pegar, porque o Fausto falou da declaração do Martin, eu até abri ela aqui no celular para trazer, que eu ia comentar. Ele falou na quinta-feira, no dia de mídia, ele falou o seguinte, ó, mesmo se a Pramac mudar de montadora, eu acho que não vou ficar aqui. E eu acho que isso aí mostra porque que a parte da mentalidade do Martin tem sido o grande problema nesse começo de temporada. O Martin, ele tá pensando muito no mercado. Ele tá pensando demais no mercado. Ele já tá falando assim, ó, não vou ficar aqui. Se mudar de montadora, se ficar com a Ducati, eu não vou ficar aqui. Cara, é a terceira etapa ainda. Foca no campeonato. Pensa no mercado depois, constrói o teu caso primeiro, mostra por que você merece uma vaga na equipe oficial, seja da Ducati, seja aonde for, sabe? O fato dele ter dado essa declaração tão cedo no campeonato, pra mim é preocupante e é um sinal de que, talvez isso aí venha a pesar negativamente pra ele depois. Ele afirmou, né? Ele afirmou, não vou estar lá. E ele falou categoricamente ainda, não foi tipo, é uma possibilidade. Não, eu não vou ficar aqui. E faltam 17 etapas, são 34 corridas. Pá, que maravilha, né? Porque se forem corridas próximas dessa, essa corrida foi uma das melhores dos últimos tempos, talvez a melhor dos 3 anos para cá. Foi uma excelente corrida, cheia de alternativas, e a gente espera que venham mais corridas dessa maneira. Mas todos ou querem ascender ou querem permanecer, né? Então o Acosta quer ascender e o Marques quer permanecer, mas de uma outra forma. O Marques não quer ficar na Gresini em 2025, quer ficar num outro lugar. Deixa eu jogar só uma pergunta que eu acho que vale até um podcast um dia só sobre isso. Hoje, quem vocês acham que é candidato ao título, verdadeiramente candidato ao título 2024? Quem briga por esse título? Tem o Martin ali na frente, um bololô na sequência. Mas a gente sabe que nem todo mundo que tá ali é candidato, ou não, de repente todo mundo é. Fausto, quem você acha que de fato é candidato ao título? Sem ser um azarão, assim, a gente falar, nossa, mas que surpresa. Sim, é difícil fazer essa projeção. Eu sei que na terceira de 20 etapas. Mas assim, estatisticamente, o principal candidato ao título é o Pecco Bagnaia. Tem a melhor moto, é bicampeão do mundo, tem a prioridade 00001 dentro das 8 motos da Ducati. A Ducati vai trabalhar para ele, trabalhou para ele no ano passado, ele teve também altos e baixos no ano passado e conseguiu. Por quê? Aí voltando ao que você falou do Martin, porque ele é forte mentalmente. Ele consegue superar, não sei como é que ele mantém aquela serenidade, ele e o Dalinha mantém aquela serenidade ali, e isso é uma tremenda vantagem em relação aos outros que têm turbulências mentais. O Martin é nitidamente mais rápido que o Bagnaia, mas perde porque não consegue lidar bem com isso, sabe? Mas em 2 anos ele não aprendeu? Não aprendeu. Ele sempre foi assim, ele era o rei da pole, ele teve 10 poles antes de vencer uma corrida, o Jorge Martin, né? Então, isso diz muito do temperamento. O Viñales tem um temperamento muito difícil. O Viñales, por arrumar uma confusão, já arrumou várias pela carreira, prejudicaram a carreira dele. O Iannone é outro exemplo disso. Então, são pilotos todos ali extremamente talentosos, mas as personalidades, ao mesmo tempo, elas funcionam a favor. O Augusto Fernandes sumiu, desapareceu. O Luca Marini, que foi segundo na corrida passada, foi o último. Não, foi o segundo no ano passado, lá, melhor resultado da carreira dele, foi o último. Então, quanto mais força mental você mostrar, e demonstrar, que é o que o Valentino Rossi fazia, né, cara? Demonstrava uma força mental, ele induzia o adversário a errar, né? E foi o que o Acosta acabou meio sem querer, provavelmente sem querer, porque não tem maturidade para isso, fazendo com que o Marques errasse. Foi um problema no freio? Foi, mas estava apertado pelo Acosta muito. Na reta, a Ducati acho que rende um pouco melhor que a KTM, e as duas rendem um pouco melhor que a Aprilia, e o Viñales conseguiu ganhar deles todos, né? Então, esses ciclos mentais no
no Bagnaia são menores. Então ele tem confiança no que está fazendo e tem a equipe toda trabalhando. Eu perguntei mais pra gente tentar eliminar quem a gente não comprou ainda. Tipo assim, Bastianini tá eliminado? Tipo o Vinhales, assim, o Vinhales dominou... Eu não elimino o Bastianini ainda. Não, eu também não. Mas, por exemplo, Vinhales e Acosta do jeito que estão guiando, você coloca ou ainda não? Não, pra mim é isso hoje, que eu queria saber. O meu chute é uma briga tripla de Ducati. É Pecco, Bastianini e Martin. Tá. Acosta correndo por fora. O que eu coloco, talvez o Acosta nessa briga? Se ele vencer a primeira corrida logo. Rápido. Se, tipo, nas próximas 2 ele já vencer, aí a gente pode colocar ele na briga pelo título. Perfeito. Por enquanto, eu deixo ele como um azarão ainda. Boa. E você, Carlão, que fica aí sentado nesse pedestal de apresentador que nunca mete a mão na massa para se comprometer nos cortes depois em redes sociais. Vamos lá. Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Enea Bastianini e me arrisco a dizer Pedro Acosta. Tenderia a falar Brad Binder também, mas eu acho que ele também vai sentir a pressão do Pedro Acosta. Eu não coloco o Binder. A exemplo do que tem acontecido com o Jack Miller. O Vinhales, se fosse um piloto um pouco mais, sei lá, Bagnaia style mentalmente, eu acho que eu colocaria como um... Sim, um quinto. Porque eu não sei se a Aprilia vai ter gás no long run para combater a Ducati, mas seriam esses os meus citados. Marc Marques, putz, se não tivesse já eu também. zerado em Portugal, zerado agora, imagina quantos pontos ele já teria, mesmo que ele não tivesse ido pro pódio nessas duas Isso, etapas. a questão é essa. Mas eu entendo que o Fausto falou do valor para ele de ganhar. Do risco. Assim, de ganhar a corrida. Ele quer mostrar, se eu ainda ganho corrida, eu brigo lá na frente. Não deixe chegar em terceiro toda a corrida e tá em terceiro no Mundial. Acho que para ele tem esse valor de querer ao máximo. Ele não quer um título igual o do Mir de 2020, sendo campeão, vencendo uma corrida só. É isso. Eu acho que ele nem pensa no título. Ele ele pensa em pensa. impressionar. Eu falo mais no sentido Causar de impacto. construir a campanha dele mesmo. Ele sabe que vão fechar a torneira dele, como o Bagnaia falou no ano passado com o Martin do lado dele na coletiva. Aí perguntaram pra ele se o Martin fecha a torneira dele. Depois ele se arrependeu, mas já tinha falado. Quem fecha? A Ducati fecha a torneira dele. Então, essa turma toda, inclusive o Bastianini, eu acho que tem oscilações de mentais que o próprio Marques não tem, cara. O Marques, ele é aquilo, ele é 100. Ele não é 100, 80, 70, é 100, 110, 120. Então, o compromisso dele é esse. E o do Acosta parece ser muito também parecido. O Vinhales, eu gostaria muito que a Aprilia, que houvesse uma alternância de forças, né? Que a KTM chegasse mais forte. Que a Aprilia fosse mais consistente. Sim. E eu acho que se isso acontecer, o Vinhales é candidato. Ele venceu o título da Moto3 na última curva, da última volta, da última corrida. Então ele não desiste. Só que ele tem oscilações mentais. E a corrida é muito mental. O Valentino ganhava desconcentrando os adversários. E sobre o Marques, como você falou, é igual quando o Valentino estava no declínio da carreira dele. Não dá para tirar, não dá para descontar o Marques em Jerez, em Sachsenring, em Mugello, sabe? Não dá para descontar ele em nenhum desses lugares, porque ele já ganhou em quase todos e tem uma vontade de ganhar que o levou a rasgar dinheiro priorizando o esporte, o que eu acho admirável. 100% louvável. Agora, olhando um pouco mais para quem sofreu nessa etapa de Austin, temos Franco Morbidelli e Honda, especialmente. Morbidelli tá difícil, cara. O cara tem a melhor moto do grid e é o último colocado Honda no tá campeonato. fácil? Não, mas é que o Morbidelli é um caso triste, né? Porque ele foi pra melhor moto do grid. E até agora não entregou nada. Ele tá zerado no campeonato, ele é o último colocado. Ele tava andando no top 10 essa prova, né? Eu tinha expectativa pra ele conseguir um resultado razoável e não rolou. Mas a questão é aquela história, né? No automobilismo, no esporte motor, você é tão bom quanto o seu último resultado. E os últimos resultados do Morbidelli... Ele é uma sequência. É uma sequência de umas 10 corridas, assim, que não são boas. Então, eu acho que assim, o fechar a torneira, que o Fausto acabou de falar, do Morbidelli já tá nas últimas gotas. A não ser que ele comece a entregar... Não falo que tem que estar vencendo, mas pelo menos chegar a um top 5, um top 7 rápido, ele... é um cara que potencialmente não tem vaga no grid ano que vem. Fausto, Honda, esse fim de semana foi daqueles também, mais um péssimo pra Honda. Totalmente esquecível, né? O Morbidelli, assim, o último resultado, o penúltimo, o antepenúltimo, desde 2021, o Morbidelli não corresponde ao que se espera dele. Né? Ele criou uma expectativa boa. Vice-campeão, enorme, tudo. Né? E assim, é muito lamentável, porque ele tem vínculos com o Brasil, né? A gente não tem muitos pilotos, tem poucos pilotos, porque é muito difícil, é um esporte caro, e o Morbidelli
nos representou muito bem em 2020, nos representou muito bem em 2017, quando foi campeão mundial da Moto2, ninguém tira isso dele, mas eu acho que é difícil ele permanecer, porque ele está tendo as chances, não fez pré-temporada, não fez, mas está tendo as chances de chegar lá e não está chegando com a mesma moto que o Martin e o Bagnaia, especialmente, estão ganhando corridas, estão impressionando muito bem. Agora, a Honda está perdida. Ontem, quem falou isso? O Mir. Ele falou assim, a gente não sabe que caminho tomar, o que é extremamente complicado, né? Porque eles têm poder econômico, têm centenas de engenheiros trabalhando 25 horas por dia, 7 dias na semana, 8, e não conseguem sair do buraco, né? Eles levaram... E eles podem trocar o motor, coisa que a Yamaha também pode. A Yamaha ia testar em Portugal, não testou por causa da chuva, um novo motor. Eles podem mudar o motor. Isso é uma vantagem imensa, porque todos os outros têm o motor selado antes da primeira etapa, não podem mexer em nada. Eles, além de atualização aerodinâmica e testes ilimitados, eles podem trocar o motor inteiro. E isso não está dando certo com a Honda. E eles não é por falta de empenho. Então, é difícil saber o que está acontecendo lá. Mas eu acredito que mais dia, menos dia, eles consigam sair desse buraco. Mas é um buraco imenso. E talvez o Mark Marques... E eu acho que o Mark Marques também caiu, porque ele acha que ainda está de Honda. Ele teve 10 anos na Honda. Ele tem 3 corridas de Ducati. Então tem horas que ele acha que ele está de Honda. E de Honda ele era excelente freador e já estava acostumado com a reação da moto. Eles dizem que foi uma falha do freio, mas pode ter sido uma falha também humana. A gente não vai saber isso nunca, né? O Vinhales confessou que foi falha humana dele na largada, o que também não tem acontecido. Então, é o fator mental definindo as corridas. Memória muscular do Marques é Mas bom. tem um detalhe, é fácil admitir que você errou quando você vai lá e ganha, né? Se ele tivesse acabado em 8º, porque ali é um problema. Exato. Só trazer um negócio para mostrar o tamanho do buraco que a Honda tá enfiada. O Luca Marini ontem foi o único piloto a não pontuar. Ele terminou em 16º, a MotoGP tem um top 15 que pontua. Ele terminou em 16º, perdendo posição no final para o Alex Marques, que caiu. Ele conseguiu terminar atrás de um piloto que caiu e voltou para a corrida. Esse é o tamanho do buraco que a Honda está enfiada. E é interessante pontuar também, falando da Honda, a Yamaha, que teve ali pontos com o Fábio Quartararo. O Alex Rins estava numa prova competitiva também, acabou caindo. E a Yamaha tem uma notícia importante, né, Fausto? Que é a saída do Lin Jarvis, chefe histórico aí da equipe. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa notícia, porque eu acho que mexe realmente na estrutura de uma equipe que é super relevante. Pois é, o Lin Jarvis foi a referência na Yamaha no período áureo, né? No período do Valentino Rossi, do Lorenzo, do próprio Vinhales, que ganhou corridas com a Yamaha, ganhou muitas corridas com a Yamaha. E assim, a retirada dele, eu acho que faz parte. A gente estava conversando, nós 4 aqui, né? O Guilherme levantou essa possibilidade dessa parte da negociação confidencial que o Quartararo se referiu, mas não descreveu, que pode ser várias coisas, pode ser uma troca radical de motorização, ou pode envolver a estrutura funcionando melhor. Eu acho que a saída do Lin Jarvis é provável, é possível, e concordo com o Guilherme nesse ponto, faça parte dessa renovação do Quartararo por 2 anos num momento adverso, né? E também acredito que o Lin Jarvis vai ser substituído por uma pessoa... Eu espero, né? A gente tem uma notícia de que seria uma pessoa do marketing. Eu acho que nesse momento o marketing não é o prioritário. O prioritário é a parte técnica. Você trazer alguém que tenha experiência na equipe. Eu, na transmissão, citei o Massimo Meregali, que vem desde a época do Rossi, tem uma grande experiência, né? Como tem o Livio Brivio, como tem o David Brivio e o Livio Suppo, que são pessoas consagradas. Por exemplo, se fosse a Honda, bicho, eu desaposentava o Nakamoto, sabe? Desaposentava. Tá em casa. Ó, quanto é que você quer para voltar ativa aí, fazer alguma coisa? Porque ele conheceu a parte áurea da Honda, e a parte áurea da Honda é muito ligada à parte áurea do Mark Marques, e o Nakamoto sabia como ninguém lidar com o Marques, coisa que o Alberto Puig não sabe, né? Porque foi ele o responsável, na minha opinião, pelo agravamento do acidente do Marques. Então, a chefia, você vê como é que é tudo interligado, né? É uma rede, né? O piloto, preparadores, chefe mecânico, chefe de equipe, diretor esportivo, todos trabalham para colher o resultado. Esse trabalho, aí mais uma vez, parabenizo a Aprilia, que fez um trabalho impecável nesse fim de semana. Foi uma vitória muito importante para eles, para o futuro do presente. Ô, Carlos, só trazer aqui o nome do cara do marketing que o Fausto falou, é o Paolo Pavesio, que atualmente é diretor de marketing e do departamento de corridas da Yamaha Europa.
Vamos ficar de olho nas próximas notícias e não podemos deixar de passar rapidamente por Moto 2 e Moto 3, especialmente na Moto 2, né, Gui? É isso aí, Diogo Moreira pontuou pela primeira vez, conseguiu aí a 14ª posição, resultado importante para o brasileiro, que tá no ano de estreia de uma categoria em que a transição é muito difícil, né? A gente tá falando de uma moto muito mais potente do que a da Moto 3, então os pilotos tradicionalmente têm dificuldade nessa adaptação e pro Diogo já tá pontuando tão rápido, né, já na terceira corrida, é um bom sinal de evolução, não é, Fausto? E bem no quali também, né, o Diogo? Sim, o Diogo chegou a fazer o recorde de todos os tempos, porque as corridas são tão dinâmicas, né? Porque recorde de todos os tempos, aí aparece o crédito. Aí daqui a pouco, 3 minutos, segundos depois, pum, outro recorde de todos os tempos, pum. E o Diogo chegou a fazer o recorde de todos os tempos, especialmente que nas classes de acesso trocou o fornecimento de pneus, né? Então, se esperava, e o que está acontecendo, que as marcas fossem todas quebradas, mas que o desempenho ao longo da corrida variasse, que é o que acontece na MotoGP, e é bom que isso aconteça nas classes de acesso, para que eles sejam menos surpreendidos quando chegam na MotoGP. Mas você vê que o Acosta é tão talento que ele tá nem aí para pneu, ele não tá nem aí para pneu, né? Ele vai aprendendo muito rápido e não pegou essa fase nova. Então eu acho que o Diogo tá aprendendo, a cada corrida ele se classifica melhor, a cada corrida ele tem resultados melhores, pontuou pela primeira vez na carreira na Moto 2 e assim, o que a gente fica um pouco triste em relação a isso, mas é uma coisa do destino, né? Se a gente soubesse o destino, a gente jogava na loteria, é ele não ter permanecido na MT Helmets, que pegou o melhor chassi, né? Ele pegou o chassi Bosco Escuro, o Sérgio Garcia pegou a moto que seria do Diogo, e o dono da equipe é o Theo Martin, que compete também no automobilismo, é um milionário que adora esportes a motor, lamentou muito, eu vi a entrevista dele lamentando muito a saída do Diogo, mas na época ele não tinha uma equipe de Moto 2 e o Diogo não queria fazer um terceiro ano de Moto 3, então surgiu essa oportunidade de uma equipe que é boa, a equipe foi campeã do mundo com o Bastianini em 2020, é uma equipe patrocinada pela maior transportadora da Itália, mas ele perdeu a chance de estar numa Bosco Escuro que só tem 4 motos e tivemos 3 Bosco Escuros nos 4 primeiros lugares e as 4 Bosco Escuros no top 7. Então, dentro desse... E ele ainda tem essa dificuldade adicional, porque se ele tivesse um chassi diferenciado, com um motor ressorteado igual para todo mundo, ele levaria alguma vantagem. Mas parabéns para ele pelo 14º lugar, parabéns para o Sérgio Garcia pela primeira vitória na Moto 2 com a MT Helmets, com o chassi Bosco Escuro, numa categoria que é tão equilibrada que tem pilotos que estacionam ali e não chegam à MotoGP. E o Garcia ontem na entrevista falou assim, não, eu quero vencer mais aqui e quero vencer na MotoGP também, né? Guarda um lugar pra mim, prestem né? atenção em mim. Então achei muito boa a prova, mas foi um domínio total do Sérgio Garcia do início ao fim. E fim de semana que também teve gente errando moto na hora de montar. É isso, Fausto? A Moto 3 sempre rouba a cena, né? Como a 125 roubava a cena, a 125, 250 e 500, a 125 roubava a cena porque ninguém tira a mão. Né? A 125 nas curvas é mais rápida do que a 1000. Né? É mais rápida do que a 1000. E isso é uma outra discussão, né? Agora a gente tem 250, 765 e 1000. O que se fala, e se é possível que seja divulgado em Jerez, daqui a 15 dias, a nova motorização da MotoGP para 850, 855, o que, a meu ver, não é o ideal, porque vai ficar muito perto da Também Moto acho, 2, também né? Vai acho. ficar menos de 85 cc de diferença da Moto 2, então é uma situação que talvez não seja a ideal. Eu manteria em 1000 e tiraria a parafernália eletrônica, aerodinâmica. Diminuiria dessa maneira a velocidade, que é o que eles querem fazer. Mas na Moto 3 foi sul-americano na cabeça, Grande Prêmio das Américas. Na América do Norte deu a América do Sul na cabeça com o Davi Alonso, que só tem 17 anos, é um portento, venceu pela 6ª vez na carreira. E a corrida também. Teve um acidente do Colin Vaia, já teve aquele S de serpente ali, é muito perigoso. É muito. Moto. Pra moto é muito perigoso. E as áreas de escape não são de brita, são de asfalto também. Então, O cara vai embora. Você cai na primeira e vai lá na terceira curva, que foi o que aconteceu. E foi o Yamanaka, né? O Colin Vaia caiu, o Yamanaka passou. O anjo da guarda dele trabalhou, suou. E teve essa situação insólita, né, do
do Stefano Nepa com o Ortolá, porque eles caíram, né? Lance de corrida, a meu ver, não teve culpa de ninguém. E o Ortolá subiu na moto do Nepa, né, cara? E já ia saindo, né? Parecia coisa de rua, né? Parecia coisa urbana. Aí o outro chega, não, essa é a minha. E a gente tava na transmissão e viu o Nepa correndo a pé. Falei, pô, vai bater no cara, né? Achei que ele partiu. E ele partiu pra não... Porque se ele não chega tão rápido... O cara ia embora. O cara ia embora com a moto dele, não ia nem ver, né? E foi bem engraçado, felizmente nenhum dos dois se machucou, aliás, ninguém se machucou seriamente, a não ser o Bouachri, né, que a gente espera que volte na próxima etapa. Foi um fim de semana delicioso, muito agradável de assistir, e é sempre bom quando termina assim, né, com todos celebrando, porque o Batman é por causa da moto, né? A moto é a Batmoto, né, que a rabeta da Aprilia parece o morcego, né, o símbolo do Batman, e o Batman, o Viñales assumiu essa personalidade. Foi um fim de semana magnífico, que venham outros assim já na próxima corrida. Boa, estamos aqui na reta final do nosso podcast de hoje, mas tivemos motocross, supercross também, né, Gui? É isso aí, a gente teve Mundial de Motocross lá em Trentino e AMA Supercross lá em Foxborough. A AMA tá chegando na reta final, né, Fausto? E com líderes empatados, faltando 3 etapas pro final, se eu não me engano. Vamos falar primeiro aí dessa disputa do Cooper Webb e do Jet Lawrence lá no AMA. Pois é, a corrida foi em Foxborough, né, Massachusetts. E a corrida foi o cão, porque choveu, mas o pessoal, eles conseguem fazer um espetáculo grandiosíssimo, né, naqueles estádios de futebol americano, ou de soccer, mas a maioria de futebol americano, ou de beisebol. Eles conseguem montar a pista e desmontar com uma precisão e uma rapidez impressionante. A gente fez aqui eu corri no pavilhão, na Praça da Apoteose. A gente fez um supercross, o organizador montou a pista e deixou para lá, deixou toneladas de terra. Então eles conseguem fazer um espetáculo grandioso e muito eficiente de marketing e de competição. O pega foi sensacional, o Cooper Webb e o Jet Lawrence. O Jet Lawrence anda mais, que o Cooper Webb é mais jovem, ganhou tudo, é o campeão do Super Motocross, que é uma outra categoria que vai começar agora no fim do ano, ganhou $1 milhão, né? Então acho que o Jet é mais rápido do que o Webb, mas o Webb não desiste nunca e emendava um obstáculo lá que ele conseguia ganhar vantagem. Ganhou a corrida também nos erros do Jet. O Jet, se chegasse em segundo, o campeonato continuaria na liderança dele, mas ele trombou no Jet no Jason Anderson na última curva da última roda, e o Anderson, tá carne de pescoço que nem o Webb, não vai deixar. Australiano, Howley, aqui não. Aí ele perdeu a segunda posição, e com isso o campeonato está empatado. Acho que foi a 13ª de 17 etapas, então ainda falta alguma coisa. Por velocidade, o Jet Lawrence é superior, mas pela experiência que tem, pelos títulos que já conquistou, o Cooper Webb está na briga. E na 250 tivemos também a vitória da Yamaha do Hayden Digan, né, que é completamente maluco. O pai dele já era maluco, né? O Brian Digan, da Metal Mulisha, foi pro freestyle, foi pro motocross estilo livre. E o filho anda uma barbaridade, tem 18 anos e venceu pela segunda vez nessa primeira temporada completa dele. É o campeão do Super Motocross e vai tentar, tá bem atrás no campeonato. O campeonato do Cameron Mack, da Kawasaki, está liderando. Tem uma vantagem de pontuação. E o campeonato da 250 é costa leste e costa oeste. Essa foi a costa leste. A próxima etapa acho que é da costa oeste, em Nashville, já nesse sábado. Vamos ver o que vai acontecer por lá. Mas foi um sábado azul, Yamaha na cabeça na 450 e na 250. E no MXGP a gente teve Febre e Geyser nas duas primeiras posições, com o Jorge Prado ainda liderando, né, Fausto? Sim, o Prado venceu, foram 4 etapas até agora na MXGP, e o Prado venceu todas, né? O piloto da GasGas fez a pré-temporada no AMA Supercross, que prepara... O AMA Supercross é mais difícil, é muito mais difícil do que o Mundial de Motocross. Então, os pilotos... O Tom Viale ontem foi segundo pro Brian Digan, pro Hayden Digan, filho do Brian, e ele foi multicampeão de MX2 no Mundial de Motocross. Então, o Prado, que fez essa preparação excelente, arriscou, podia ter tomado um tombo que encerrado a temporada, e está colhendo os resultados, andando sempre muito bem. Ontem ele não foi tão bem, mas na soma dos resultados ele venceu. E eu queria falar da 250, que a gente teve a primeira vitória
do Liam Everts, cara. O Liam Everts é neto do Harry Everts, que foi tetracampeão. Ganhou de push. Aqui no Brasil a gente teve a Maxi Push. Lá tinha push mesmo, tinha push 125, 160. Ele foi campeão de push, foi tetracampeão. E ele é filho do decacampeão, o maior vencedor de todos os tempos, o Stefan Everts. Ganhou muitos títulos com a Yamaha. E o Liam Everts, neto de um tetracampeão, filho de um decacampeão, conseguiu a primeira vitória dele no Mundial. Então, é um fator também a ser destacado. Ele não correu na Argentina, estava machucado, conseguiu a sua primeira vitória, é piloto oficial KTM. E também mostra que na Bélgica os caras são bons de motocross. Sempre foram um paizinho desse tamaninho. Os caras arrebentam no motocross. Desde sempre. Eu assisti uma das etapas, até lembrei de você por causa dos moleques. A etapa que eu vi, a bateria no caso do MCGP, foi uma maluquice. Mas falando de moto, aqui no nosso continente americano, a gente teve um evento bem interessante semana passada, né? É isso aí, eu e o Carlos, nós estivemos presentes no evento de lançamento da temporada 2024 da Moto 1000 GP, o nosso brasileiro de moto velocidade que retornou ano passado com esse nome, né? Já estava, mas correndo com uma outra denominação. A gente ficou sabendo aí do calendário da temporada 2024 e também das categorias que vão correr junto, né? Porque não é só a Moto 1000 GP que tem lá todas as suas classes, a gente tem também as classes, a Blue Crew da Yamaha, e por isso a gente vai rodar um vídeo aqui, uma entrevista que a gente fez com a Cíntia Facin, que é gerente da Yamaha Racing Brasil, para falar aí um pouco sobre essas novidades de 2024. Dá uma olhada aí. Salve, salve galera ligada aqui, que é fã do Podcast. A gente está no evento do lançamento da Moto 1000 GP e claro, se a gente está falando de Moto 1000, a gente tem que falar também de Yamaha, de Blue Crew. Estamos aqui com a Cíntia Facin, gerente da Yamaha Racing Brasil, que vai falar um pouquinho pra gente das novidades. Cíntia, fala pra gente aí, a gente tem várias novidades, né? R3 continua e trazendo ainda uma R15 pra criançada. Conta pra gente aí como é que são as novidades pra esse ano. Bom, a nossa trajetória aí já tem 8 anos com o campeonato R3 Blue Crew latino-americano e esse ano está nascendo o projeto realmente de formação de crianças, né? O outro era mais para adolescentes com a R15 Blue Crew Latinoamérica e é um prazer para a gente poder preparar esse futuro aí dos pilotos para essa profissionalização até que eles cheguem nos campeonatos mundiais. Bem, e o caminho vai de ponta a ponta, né? Desde a formação das crianças, mas já pensando no Mundial também, né? Agora, o campeonato tem a chancela internacional, não só da Yamaha, mas também do Mundial de Superbike. Conta pra galera aí essa novidade. Essa foi uma novidade, nos pegou de surpresa, eu acredito por grande parte da repercussão do que o projeto brasileiro tem feito na Europa. E a gente, então, é a segunda Copa a receber o selo SBK Roadway, que, então, divulga os nossos pilotos, os nossos resultados no site do World Superbike. Então é o espaço latino-americano dentro de um campeonato mundial. É uma novidade que com certeza incentiva todo mundo a querer participar, integrar mais o campeonato, né? Cíntia, muito obrigado. E a gente com certeza vai se ver muito por aí, inclusive está convidada a participar do nosso podcast algum dia. Será um prazer, estou aqui à disposição. Isso aí. Então galera, fiquem de olho aí, a gente tem muita novidade, a gente se vê. Valeu! Tá aí, galera, a entrevista foi muito legal comparecer no evento, né, Gui? E é sempre importante a gente ficar de olho aqui também no que acontece no nosso país. Mas, tivemos mais uma edição aqui do podcast. Felipe Mota, Fausto Macieira, obrigado demais pela presença. Vou começar me despedindo do Felipe, que já não aparecia faz um tempinho aqui. Chamou, eu venho. Abraço, Carlos, abraço, Gui, tchau, tchau, pessoal. É sempre uma honra estar do lado do Fausto e bora pras próximas. E aí, Fausto? Pois é, a satisfação é mútua, Felipe, Carlos, Guilherme. Eu só não fui porque eu moro longe, tá? Porque eu sou fã do Moto 1000 GP, sou fã do Gilson Scudler e da CBM com essa nova administração, tá impulsionando várias modalidades do motociclismo esportivo. Isso é muito bom, vão surgir novos talentos e essas categorias de base vão preparar a gente para chegar lá nos mundiais de todas as modalidades. É isso que a gente quer, é isso que a gente gosta. Pau na máquina, power up. Valeu, rapaziada. Acelera, Brasil. É isso aí, Gui. Sempre um prazer. Galera, você que esteve conosco, o agradecimento é mais especial ainda. Deixa a curtida, acompanha a gente nos agregadores de áudio, YouTube e tudo mais. E claro, a gente se vê na próxima. Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.